Então hoje vamos falar e apresentar alguns conceitos sobre dinâmica caótica, sistemas caóticos ou, de uma maneira mais simples e mais popular, sobre caos. Caos, para os cientistas, para os matemáticos e físicos, tem um significado um pouco diferente do caos que a gente está acostumado. Frequentemente a gente usa caos como sinônimo de algo que está relacionado a alguma desordem, alguma bagunça. Por exemplo, o trânsito é caótico, esse é um dos usos mais comuns da palavra caos. Lembrando, inclusive, que caos vem do grego e significava o que existia antes do início do universo. Para a gente, caos, como no estudo de sistema dinâmico, significa que o sistema apresenta forte sensibilidade às condições iniciais. O que significa isso? Quando a gente ensina física no segundo grau, e estão acostumados com as leis de Newton, a gente sabe que a gente diz para os nossos estudantes que dadas as condições iniciais e conhecida a força, logo e a massa da partícula, a gente conhece a aceleração, a partir daí a gente consegue dizer qual é a posição da partícula em qualquer instante. Na verdade, alguns sistemas especiais que a gente chama de não lineares, isso nem sempre é verdade, porque uma incerteza na condição inicial pode levar a resultados bem diferentes no comportamento do sistema. Tem uma experiência simples que a gente pode fazer usando duas bolinhas de papel. Por exemplo, então o que a gente aprende na física que essa bolinha de papel, se a gente solta de uma dada altura, sem velocidade inicial, ela cai e a distância percorrida num dado tempo é dada pelo meio de GT2. Então, uma experiência como essa, né? A gente pode aumentar a distância de onde a bolinha é solta, que a trajetória é sempre parecida, é uma linha reta, a bolinha cai em direção ao chão. E esse sistema não é um desses sistemas complicados, é um sistema linear. A prova que a gente usa para provar que o sistema é linear, quando você pega dois sistemas em condições bastante semelhantes e a gente passa a estudar o sistema, a evolução do sistema no tempo, dadas duas condições que são parecidas. Então aqui ficou bem claro isso, porque as duas bolinhas durante toda a trajetória, elas mantêm praticamente a mesma distância que tinham quando a gente soltou. Isso não acontece, na verdade, se ao invés de duas bolinhas, a gente pega duas folhas de papel agora. Então, embora elas comecem próximas, a distância entre elas aumenta, até que ao chegar no chão a distância é bastante razoável. Novamente agora uma bolinha completa com uma folha de papel e vê que as trajetórias são bastante diferentes. Para caracterizar esse sistema de duas folhas, né, ou de uma folha caindo com condições iniciais parecidas, elas têm praticamente a mesma forma, portanto, estão sujeitas à mesma resistência do ar. O que a gente nota no movimento é que, nos primeiros momentos, você consegue ainda ver uma folha perto da outra. No meio da trajetória, uma pode fazer uma voltinha, a outra não, e a partir daí que elas começam a seguem trajetórias diferentes. Por isso que o trânsito é considerado um sistema caótico. Se duas pessoas vão daqui no final de semana para a região dos lagos, por exemplo, pode acontecer uma mudança de pista de um carro, num dado momento, de grande vantagem para ele, até a chegada ao destino final. Embora, mesmo com trânsito cheio, com os carros, as duas pistas cheias, carros que estão próximos continuam próximos por boa parte do tempo. Outro fenômeno caótico conhecido é a meteorologia. É por isso que a gente diz que, embora a meteorologia consiga prever com razoável precisão o que vai acontecer nas próximas horas ou no próximo dia, essa certeza, na verdade, vai diminuindo ao longo do tempo e previsões por mais de 5 dias já são bastante difíceis. Vale lembrar também que para esses cálculos, os maiores computadores do mundo são utilizados. Os computadores mais rápidos que a gente tem hoje, os grandes clusters de computadores, grande parte deles estão localizados em laboratórios meteorológicos para poder fazer o cálculo do tempo. A razão disso é que, primeiro, depende de muitas condições. Então, você precisa ter computador rápido para tratar uma quantidade de dados grandes. E a outra é a extrema sensibilidade à condição inicial. Então, os computadores têm que ser, além de ser rápidos, têm que ser bastante precisos.
Vou passar agora para uma segunda experiência, que é bastante interessante, que a gente também costuma ver no segundo grau. Esse aqui é um pêndulo duplo, né, ou um pêndulo composto. Na verdade, eles são dois pêndulos. Você pode tratar esse aqui como um pêndulo simples, cujo movimento a gente já conhece. O maior também é um pêndulo simples. A gente pode tratar o sistema assim. Agora, o sistema fica interessante quando a gente usa o pêndulo duplo. Por que isso é um sistema caótico? Porque para pequenas oscilações, quer dizer, se o ângulo da qual a gente solta o pêndulo é pequeno, o pêndulo se comporta como dois pêndulos simples separados, esse como um relógio e esse aqui também como um pêndulozinho de relógio. O movimento é mais interessante quando você começa a soltar o pêndulo de grandes ângulos. Então vamos soltar de ângulos maiores, aonde você observa que o comportamento agora é praticamente imprevisível. Tem horas em que o pêndulo menor gira com extrema velocidade, às custas do maior gerando menos. Isso aí também é por conservação de energia. Se um girar rápido, o outro vai ter que girar menos. Mas quando esse começa a girar, isso é que é imprevisível. Esse sistema é caótico porque se eu tivesse guardado aqui da onde eu soltei e usado a mesma condição, no início eles teriam trajetórias semelhantes, mas essas trajetórias ficariam aos poucos se separando. Um exemplo de um sistema que não seria caótico seria, por exemplo, o lançamento de um dado. Esse a gente chama de um sistema totalmente aleatório. Quando você joga um dado, você tira um número, o dado não tem memória de que número ele registrou no primeiro lançamento, aí a chance de qualquer lançamento no segundo, de dar qualquer resultado no segundo lançamento é a mesma. O fato de você ter tirado 6 no primeiro lançamento não diminui a probabilidade de você tirar 6 no segundo lançamento, são eventos independentes. Com isso, não tem memória, quer dizer, trajetórias parecidas não seriam... O resultado de um dado não é considerado caótico, mas sim aleatório. Da mesma maneira, um erro que é comum, principalmente nos últimos dias, o fato de um avião cair não diminui a probabilidade do seu próximo voo cair ou não, porque também são eventos independentes.